Boa noite, gente. Vamos voltar agora com a nossa segunda palestra. Vou adicionar a doutora Audrey aqui para conversar com a gente. Boa noite, Olá. doutora, tudo bem? Tá conseguindo escutar direitinho? Tá ótimo, tá ótimo. Sua câmera e microfone também estão ótimas, então seja bem-vinda ao nosso evento. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouco com a gente sobre esse tema que é tão atual, que é o vício em tecnologias em crianças, adolescentes, principalmente nessa fase da juventude. A doutora Audrey, ela é pediatra e é psiquiatra e vai conversar com a gente um pouco sobre isso. Doutora, a gente deixou um formulário aqui embaixo para o pessoal enviar as perguntas e 15 minutos antes da aula acabar eu volto aqui para fazer as perguntinhas, tá bom? Tá bom. O Rafael vai passando os slides aí, só falar para passar que ele passa para o próximo. Qualquer coisa Ok, pode tá. me chamar, tá? Tá bom. Tchauzinho. Olá, boa noite. Vamos aguardar o Rafael começar a projetar. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite, de estar participando da Liga da Psiquiatria. Fiquei muito feliz, muito honrada com o convite. E aí, o que me coube falar foi o perigo do vício em tecnologia na criança e no adolescente, e até onde esse uso é normal. Pode passar. Pode passar, Rafael. Eu mesma passo. Gente, eu vou já falar sobre mim um pouco mais para frente, como essas coisas acontecem comigo. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, gente, frente a qualquer conversa com várias pessoas, é a gente uniformizar conceitos, mesmo que esses conceitos pareçam óbvios e de conhecimento do público. Então, no título, a gente tem algumas palavras que são importantes, que vão nortear a gente na nossa conversa. Então, vício é uma tendência frequente, habitual, de buscar determinado comportamento ou ação e que certamente causam mal. E que a consequência disso é uma dependência física ou psicológica, e é aí que faz com que cada vez mais esse indivíduo busque por esse algo. Então, a dependência é essa condição de quem não consegue se desligar de um determinado hábito eminentemente negativo. E tecnologia é o nosso ponto hoje de conversa. E na tecnologia é um combinado, né, entre a ciência e a engenharia, com técnicas, com métodos, com instrumentos e que visam uma resolução de problema. É uma aplicação prática de conhecimento científico e que envolve diversas áreas. Ao longo da história, que é outra coisa que eu acho sempre muito importante, é a gente minimamente compreender o que aconteceu conosco ou com uma determinada situação ao longo da história. Isso nos permite, um reforçador de conhecimento, aprimorar novos comportamentos e evitar aquilo que não foi adequado, que não foi compatível com uma evolução favorável. Então, a tecnologia, ela sempre fez parte da evolução humana, respeitando a época, respeitando o período dessa evolução, mas a tecnologia sempre esteve lá. Então, com a descoberta do fogo, com a invenção da roda, da escrita, dentre outras que foram facilitando o desenvolvimento da tecnologia. Então, tivemos prensa móvel, que melhorou a comunicação, desenvolvimento de armas, que é uma tecnologia não necessariamente positiva, mas, enfim, isso não está no contexto do momento. A tecnologia que favoreceu a expansão marítima, e aí nós temos os motores, nós temos locomotivas, nós temos meios de transporte que foram cada vez mais favorecendo a evolução e o conforto do ser humano. E temos agora, então, as técnicas, a tecnologia de informação e comunicação, que envolve, então, os computadores, a internet, nanotecnologia, biotecnologia, entre outros. E que vem trazendo também alguns questionamentos sobre o poder da tecnologia no contexto, né, na vida diária nossa. E esse questionamento hoje também foi feito lá atrás, né? Na época da Revolução Industrial, um questionamento de tantas coisas surgindo, tantas máquinas, onde nós, pessoas, iremos atuar. Estamos perdendo espaço para as máquinas.
E isso, em determinadas situações, a gente vê efetivamente acontecer, né? Então, essa crítica ou essa preocupação com relação a isso, eu vejo acontecer. Pode passar? Eu não sei se sou eu que passo. Tá. E chegamos, então, na internet das coisas, né? Que é um processo, a gente precisa entender isso sobre a minha concepção, fazer um caminho com relação a determinados conceitos para chegarmos a responder a pergunta do título, tá? Então, internet das coisas é o processo que vem colocando em prática de forma rápida e mobilizada por muitas áreas, ou por grandes indústrias da área. Pode passar? Temos, então, no nosso dia a dia, a tecnologia absolutamente presente. E está presente na vida de todos. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Circula todas as nossas atividades do dia. Então, com serviços online dos mais diversos. E especialmente agora, neste momento de pandemia, onde permanecer em casa, evitar compartilhamento de determinados ambientes ou situações tem se mostrado muito relevante. Os aplicativos que facilitam compras, que facilitam entregas, eles têm sido muito importantes. Então, redes sociais, que funcionam como entretenimento, que funcionam como meios de comunicação entre grupos de pessoas, de uma forma geral. Os jogos, os relógios que monitoram ações, que monitoram funções do corpo. Então, são condições de tecnologia ou instrumentos tecnológicos que estão presentes na nossa vida. Pode passar? O que acontece também em termos de velocidade, né? A cada momento tem uma coisa nova, uma situação nova ou um aparelho novo. E isso tem um objetivo claro de fazer com que nós, consumidores, nos sintamos atualizados, nos sintamos satisfeitos. E buscando essa satisfação, os conteúdos são lançados a todo momento. Então, os nossos telefones, os nossos smartphones têm upgrades frequentes que buscam nos trazer nos dar um reforçador positivo de nos manter com aquele instrumento. Então, é inevitável que a humanidade, os mecanismos de movimento da humanidade, de evolução, estejam realmente interligados com a internet no controle do nosso cotidiano. Pode passar, Rafael? E eu achei isso muito interessante, porque vai linkar com alguns momentos da nossa conversa. E eu vou ler. A verdade é que a internet das coisas possibilita inúmeras oportunidades e conexões, muitas das quais não conseguimos imaginar nem entender completamente seu impacto nos dias de hoje. Não é difícil de perceber porque esse assunto tem sido tão comentado atualmente, que ele certamente abre portas para muitas oportunidades, mas também para alguns desafios que nós enfrentamos nesse modelo de controle de tecnologia. Não, Rafael, pode passar. Muito obrigada. E aí tem uma evoluçãozinha para nós, que é um cotidiano que a gente tem visto, infelizmente. Uau, meu bebê já usa tablet. Pais orgulhosos, satisfeitos, crianças elogiadas, com um tablet ou um smartphone na mão. Cresceu mais um pouquinho, está mandando bem no computador, ajuda em casa, alguns, nem todos, né, mas ajudam os adultos que não sabem mexer com essas coisas, e aí, uau, meu filho manda, né, manda bem. Aí chegamos na adolescência com socorro, esses meninos não largam o telefone, minha filha não larga esse celular. Seguinte. Pode passar, Rafael. E aí, por outro lado, enquanto estamos, né, preocupados e reclamando a partir da adolescência, e esse uso preocupante vem chegando cada vez mais cedo, nós temos também um pai e uma mãe, ou cuidadores de uma forma geral, conectados o tempo inteiro, e calma que a mãe está trabalhando, espera, menino, que o pai está terminando de uma reunião. Então, nós temos, pode passar, Rafael,
Nós temos, então, ó, um conflito aí entre o que tem sido chamado de nativos digitais e os imigrantes digitais, né? Então, os nativos, os meninos jovens, vocês da Liga, aí que organizaram esse evento bem legal, mandando muito bem nos informes, na forma de falar, nos aparelhos, nos aplicativos, estão sempre antenadíssimos, conectados, e que vem crescendo junto com todo esse pool de tecnologia. E temos nós, né? Os imigrantes que a gente apanha com frequência, alguns mais, outros menos, né? Porque tem pessoas muito interessadas no assunto, então para eles é mais fácil até. Mas que nós temos uma velocidade diferente, a gente caminha, né, tateando nesse universo, ainda de ler manual, de imprimir artigo, porque senão fica ruim de ler e a assimilação é prejudicada. Então, esses somos nós, adultos de uma geração lá de trás. Pode passar, Rafael? E aí, então, nós temos um conflito. Em algumas situações, nem sempre um conflito, vamos deixar isso bem claro, mas nós temos diferenças significativas de funcionamento entre essas gerações. Pode passar? E aí, esse é um dos desafios. Um dos desafios de controle de uso de tela, um dos desafios de controle de convivência familiar saudável, que não é só para os pais, né? É para os demais cuidadores e é para o ambiente escolar também. Pode passar? Se a gente vai falar de criança ou de algo que acometa a criança, nós temos necessariamente que entender minimamente o desenvolvimento infantil. Então, isso aqui não é aula ou uma conversa sobre desenvolvimento infantil, mas seria inadequado que uma pediatra não minimamente citasse esse processo. Então, as sequências do desenvolvimento e a idade cronológica têm um padrão de surgimento. Então, o que a gente chama de marcos desse desenvolvimento, as crianças precisam alcançar esses marcos, né? Ou alcançá-los. Mas aí as variações podem acontecer entre uma criança, entre a velocidade dessa aquisição de uma criança para outra. E conhecer essa ordem do surgimento desses marcos é fundamental, porque é a partir daí que a gente identifica possíveis comprometimentos, atrasos, anormalidades no percurso, e isso é o que dá a chance para uma intervenção precoce. Então, ter esse conhecimento nos traz a possibilidade de intervenção e de prevenção, que é o papel do pediatra, basicamente, e certamente do psiquiatra de crianças. Pode passar, Rafael? Pode passar? Uhum. E aí a gente fala minimamente do desenvolvimento do sistema nervoso central, que tem como mielinização, sinaptogênese, depuração ao longo da vida. O sistema nervoso central não é um órgão estanque, fixo, como se imaginou há muito tempo atrás. Tá? Determinados órgãos, determinadas áreas do cérebro são fundamentais, vão se desenvolvendo, como a gente já falou ao longo do tempo, e vão amadurecendo, formando uma circuitaria que vai ser importante no nosso tópico de uso de tecnologia. Então, tem um rápido crescimento, né, de córtex, onde a plasticidade, a modificação, as conexões sinápticas se dão numa velocidade muito importante, e também até essa idade, a vulnerabilidade desse córtex cerebral é significativa. Então, aos agravos ou as situações de risco que a criança vivencia nesse período até os 2 anos, de uma vulnerabilidade muito maior. E aí, entre os 2 aos 9, a gente tem outros aspectos do desenvolvimento que envolvem a definição de mão de uso de determinada atividade, amadurecimento de corpo caloso, formação reticular e hipocampo, que envolve conexão dos 2 hemisférios, controle motor, memória. E a partir dos 9 anos de idade, a gente tem um amadurecimento do córtex pré-frontal
e a modificação em número de horas dos ritmos circadianos. Isso é importante a gente estar lembrando que a partir dos 9 é que o córtex cerebral começa a ter um amadurecimento maior. E aí a gente repete que as diferentes estruturas e regiões cerebrais, elas amadurecem, modulam a função dos ciclos biológicos na produção de neurotransmissores, na conexão das sinapses e formação de novas sinapses. E para que isso aconteça, algumas situações são importantes. Não algumas situações, mas algumas ações. Então, a nutrição oral, os circuitos sensoriais são muito importantes, porque eles podem desenvolver, né? Eles podem fornecer essa emoção que é o prazer, e junto com isso desenvolver o apego a determinada figura, tato e aconchego, que vão desenvolver o holding e o attachment, que são funções, eu vou chamar assim, importantes no processo de maternagem para um bom desenvolvimento emocional. Os estímulos visuais, sonoros e olfativos, me desculpem, ficou tudo junto, eu corrigi depois que mandei para o Rafael o PowerPoint. E é claro que, juntando com isso tudo, os cuidados afetivos dos pais como fonte natural de apego e de segurança e fator de proteção, inclusive para uso abusivo de telas. Pode passar, Rafael? E aí, assim, uma observação que eu fiz aqui é porque algumas das pesquisas trouxeram ou trazem, né, que o acesso a telas pode ser com vídeos, com joguinhos, pode ser facilitador de habilidades de linguagem e de comunicação. A crítica com relação a isso, ou as críticas com relação a isso, é que existem, sim, situações muito específicas onde o uso da tecnologia, dos tablets, computadores, enfim, eles podem ser muito úteis como facilitadores do desenvolvimento infantil. Essas situações específicas são condições clínicas, inclusive, com muitas vezes patológicas mesmo, mas que a utilidade dessas ferramentas exige a necessidade de um acompanhamento. Então, entregar um videozinho, um celular com um desenho, isso não é favorecedor de habilidade de comunicação. Muitíssimo pelo contrário. Nessa distração passiva, onde não há interação com o aparelhinho, isso, pelo contrário, atrasa linguagem e comunicação. E atrasando essas duas funções cerebrais, a gente atrasa o processo de aprendizagem. Rotina de dia, o que eu faço? E rotina da noite, que eu preparo para o descanso, são fundamentais para a produção de hormônios que vão favorecer o adequado crescimento, né? Pode passar, Rafael. E aí eu volto a falar daquele córtex pré-frontal que a gente falou ali atrás, que a partir dos 9 anos, que é uma área especializada do cérebro, né, do encéfalo, e que tem funções muito importantes, não só para o desenvolvimento infantil, mas para a gente compreender a fisiopatologia de determinadas condições clínicas. Então, ele é responsável pelo quê? Essa áreazinha aqui do cérebro, com conexões, claro, não é exclusivamente dessa área, mas basicamente aqui, essa é uma área responsável por funções cognitivas e executivas, que são muito importantes no processo de aprendizagem, tá? O controle de impulso, né? Então, ter um gap entre o que eu tenho vontade de fazer e o que eu devo fazer. A avaliação, o julgamento de uma situação, né? E esse julgamento vai me permitir, com a tomada de decisão aqui embaixo, escolher qual vai ser o meu melhor comportamento, a qualidade da atenção, a inibição de comportamentos inadequados e, certamente, os tipos de memória que facilitam a aprendizagem formal e informal. E nós temos, por outro lado, o sistema límbico, que é estimulado e media as emoções. E aí, em cima, pode passar, Rafael. E aí, com duas funções cerebrais tão importantes, né, de áreas cerebrais tão importantes,
a questão, a dificuldade, especialmente, é porque eles não têm o desenvolvimento paralelo. E isso é uma das explicações que nos faz compreender o comportamento impulsivo e agitado dos adolescentes, tá? Pode passar, Rafael? E aí, eu não sei se eu consigo marcar, vamos lá. Então, o que a gente estava falando, né? De um comportamento pobre em autocontrole, vou generalizar, tá? De um comportamento impulsivo e que é reforçador de uma curiosidade. Então, com pouca regulação emocional. É um somatóriozinho bom para que os desafios sejam lançados, aceitos, e se reforçados, como no caso dos eletrônicos, se reforçados por pontos, por likes, por seguidores, enfim, outros comportamentos reforçadores positivos de competência, mediados pela circuitaria do sistema de recompensa e produção de dopamina, mantêm os comportamentos impulsivos e automáticos. Então, a gente começa a construir um ciclo vicioso aqui, e aí eu percebo, se eu já não tiver uma competência afetiva, ou estiver vivenciando alguma situação de estresse, ou alguma patologia de humor ou de ansiedade, perceber esse circuito aqui inicial é fator para manutenção de comportamento, à medida que eu percebo que, uau, melhorou, eu estou menos triste, eu me distraí mais, eu estou mais confortável, e aí a manutenção do comportamento inicial, e a gente está falando de telas, né? E aí, com isso, eu tenho o quê? Perda de controle. Né? Eu passo a desejar mais tempo, aquele alívio, aquela sensação prazerosa, confortável, e com essa perda de controle eu tenho o que a gente conversou lá atrás sobre a dependência, e fica muito mais difícil eu fazer regulação de emoções. E sem a regulação de emoções, o meu comportamento de risco pode ir num escalonamento cada vez maior. Então, essa é uma explicaçãozinha rápida, de fácil compreensão, de como os mecanismos reforçadores de jogos ou de atividades online, até offline, mantêm um comportamento repetitivo, apesar dos efeitos que podem ser negativos. Pode passar, Rafael? E aí nós temos teorias, né? A gente precisa de ter um embasamento, uma compreensão, além da compreensão fisiológica, de como é que essas coisas acontecem com a criança, com o adolescente. Então, citei alguns básicos, que é Piaget e Vygotsky, e Piaget ele defendia que a aprendizagem e o desenvolvimento acontecem à medida que a criança vai se adaptando a um determinado ambiente. E Vygotsky, por sua vez, ele reforçava o aspecto social da aprendizagem, né, e as ferramentas que o ambiente poderiam disponibilizar para o desenvolvimento. Então, a aprendizagem ele precisaria ser entendida ou acontecer num ambiente sociocultural para o desenvolvimento adequado. Pode passar? E tem as teorias mais recentes que meio que dão uma somada nisso, né? A aprendizagem e desenvolvimento ocorre pela interação do fisiológico, do cérebro, corpo e ambiente. E nesse ambiente estão incluídas as pessoas. E essa é uma das explicações que nos fazem reforçar a necessidade de aquisição de competências de comportamentos satisfatórios, seguros e saudáveis, sendo monitorados ou acompanhados. E aí a gente não está falando de vigiar, a gente está falando de acompanhar, supervisionar e orientar, que é o papel desse ambiente quando a gente está falando de pessoas, né? Então, quando a gente aprende a fazer uma tarefa, a gente aprende num contexto geral, né? Porque eu sou orientado, eu tenho interesse, aí eu aprendo, né? O meu corpo também tem uma memória desse processo de aprendizagem, e eu vou usar os recursos
que o ambiente me disponibiliza. Então, isso é o que a gente fala bastante e se preocupa bastante com as crianças que têm pouco acesso a ambientes que sejam saudáveis e fortalecedores de um desenvolvimento normal. Então, quando eu aprendo, toda uma mudança acontece comigo e com o ambiente. Pode passar? Para qualificar o desenvolvimento, né, eu preciso compreender, ou foi preciso ser estudado e alguns fatores de risco foram sendo identificados com o objetivo de minimizar ou minimizar o atraso ou a dificuldade do desenvolvimento e buscar as alternativas possíveis. Então, como fatores individuais ou como riscos individuais para o desenvolvimento saudável, a gente tem a desnutrição e os maus hábitos alimentares. O baixo rendimento escolar, que pode estar relacionado, inclusive, com a desnutrição, com maus hábitos alimentares, assim como alterações de sono, tá? Baixa autoestima, que aí eu tenho, né, pode ter tanto uma relação com a questão acadêmica quanto a questão social, e é como eu me vejo nesses papéis. Uma conduta antissocial ou agressiva, que pode ser reativo a uma condição ambiental ou a uma patologia. Deficiência física ou mental, que me expõe claramente a maior vulnerabilidade, tanto de mim comigo, não sei se eu vou conseguir me explicar melhor de outra forma, mas aumenta a minha vulnerabilidade também para os relacionamentos sociais abusivos, o uso de drogas e as patologias psiquiátricas. Pode passar? Em termos de riscos em ambiente familiar, pobreza, analfabetismo e desemprego. Vocês podem estar lendo aqui logo a seguir, está pensando assim, uau, mas assim, é uma situação socioeconômica desfavorável que dificilmente vai estar linkando com o nosso tema, mas muitíssimo pelo contrário, né? São condições desfavoráveis que, por outro lado, favorecem a busca por mecanismos compensatórios, que foi aquilo que a gente falou, né? O estresse, o sofrimento, faz a busca por situações ou por instrumentos que minimizem um sofrimento real. Então, a falta de vínculos afetivos, aqueles que a gente comentou lá atrás, né, que tinha relação com a parentalidade, os maus tratos, a violência e o abuso, abandono, morte ou separação traumática dos pais são fatores de risco para o desenvolvimento global. E uma coisa que eu vejo que é importante a gente estar repassando aqui é que quando você fala de desenvolvimento, você não pode estar falando de desenvolvimento em caixinhas. Esses são os tópicos de risco para tal situação ou para tal situação. Os fatores de risco do desenvolvimento infantil, eles são abrangentes, porque os aspectos estão sempre interrelacionados. Eu não consigo separar em quadradinhos ou em caixinhas assim, tá? Falta de valores e de expectativa futura. Isso daí é um negócio muito importante, porque o desenvolvimento de perspectiva, de plano, de estratégia, tem muita relação com a família. Porém, isso também é percebido em pessoas com mais resiliência, esse desenvolvimento independente do contexto familiar. Transtornos mentais em membros da família e suicídio ou morte por homicídio. Pode passar? Pode passar. Os riscos sociais, nós estamos falando sempre, né, de contexto familiar, de contexto social, que é o contexto ambiental. Então, falta de vínculos ou envolvimentos sociais, o isolamento, a insegurança das relações sociais, falta de proteção contra ambientes violentos, pobreza, né, falta de perspectiva socioeconômica. E aí tem um impacto disso, que é o que a gente vivencia o tempo inteiro, que é desvio de recurso público para a saúde e educação. Então, isso traz uma repercussão, né? Isso é uma coisa extremamente séria, porque compromete a qualidade de um país em desenvolvimento, abuso de poder da mídia
e falta de fiscalização de servidores, provedores de sistema de tecnologia digital, e que expõe as crianças a risco durante o uso da internet. Pode passar? E temos os riscos digitais que a gente não pode deixar de falar, né? Que é o mau uso do tempo livre, alteração de hábito de sono e de alimentação. Então, na verdade, não é nem uma alteração, é distorção mesmo, né? Sono e vigília ficam, em muitas situações, muito invertidas. O tecnoestresse e risco disso também por multitarefas, por várias atividades e vários tipos de acesso. Sexualidade virtual problemática, o risco de pedofilia, o risco da pornografia, dos abusos, confusão, e aí depende da vulnerabilidade de cada um, né? Mas a confusão entre o mundo real, qual é a minha realidade real, e aqui a virtual, que é a que eu consigo projetar ou programar como ideal, como confortável. Cyberbullying e outros tipos de violência online, a facilidade ou, assim, acesso, né, à ilegalidade e a crimes cibernéticos e danos específicos à saúde física propriamente dita. Pode passar? Aí vamos para o tempo de tela, né? Medido a partir do período em que eu estou envolvido com aparelhos que tenham tela. Aí, quando eu botei DVD aqui, eu botei um ops, porque ninguém usa mais DVD, né? Mas, enfim, eles estão aqui incluídos nessa categoria. Então, em pesquisa recente, 98% de crianças americanas, numa idade escolar, pré e escolar, têm internet disponível em casa, com um tempo de uso superior a 2 horas ao dia. E essa velocidade de tempo de tela vem chamando alguns pesquisadores, alguns especialistas da área, para uma pandemia nesse sentido. Em 70, por exemplo, e é só um exemplo, né, na década de 70, as crianças começavam a assistir televisão a partir dos 4 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, as atividades lúdicas não passivas eram muito mais frequentes. E aí é o que chama a nossa atenção, gente, que as crianças, os bebês, começam a interagir com o celular, com o tablet de pai e mãe aos 4 meses de idade. Né? Isso tem que ser relevante, isso tem que ser significativo para nós pensarmos assim, uau, o que nós estamos fazendo com esses cérebrozinhos em desenvolvimento? Pode passar? E tem uma pesquisa nacional, chama TIC, de Tecnologia da Informação e Comunicação, online de 2018, que traz números bem preocupantes e, assim, não diferentes dos dados internacionais. 86% de crianças/adolescentes estão conectados. 93% deles usa celular. Entre pesquisas específicas, meninas e meninos têm graus de acesso ou diferenciados. Então, as meninas compartilham mais mensagem do que os meninos, assim como usam mais as redes sociais, fotos e vídeos. E os meninos, por outro lado, utilizam muito mais jogos online e offline. Ambos os grupos utilizam 83% dos acessos para filmes e vídeos e 83% em redes sociais. Pode passar? Em termos de conteúdo, que tipo de conteúdo eles acessam? 20% alimentação e sono, 16% como maneiras de se machucar, 14% formas de cometer suicídio, 11% uso de droga, 26% relataram sofrer com cyberbullying ou ter vivenciado alguma situação, 16%, desculpa, com acesso a imagens de conteúdo sexual. Muito tempo na internet, a maioria dos meninos, e pode passar? Atualmente, pesquisa recente, 3/4 dos adolescentes têm smartphones. 24% destes estão frequentemente conectados à internet e 50% desses se sentem realmente dependentes do seu aparelho.
Pode passar? As mídias tradicionais e as mídias digitais sempre trouxeram esse questionamento do que é saudável e do que não é saudável. Das mídias tradicionais, a TV, foi estabelecido um prejuízo claro, mas relacionando o tempo de permanência na tela, frente à tela, e o conteúdo disponível para isso. E as digitais, o que tem sido construído, né? É que elas oferecem benefícios também, em situações específicas e sob controle, mas também trazem comprometimento à saúde das crianças. Então, fatores como aprendizagem, exposição de conteúdo novo, busca por informação, por dados novos, tem sido entendido como um fator positivo no uso de telas. Aí, por outro lado, eu posso ter problemas com sono, com alimentação, com dificuldade na aprendizagem, à medida que eu desregulo, né, os meus padrões de sono, vigília e alimentação, maior risco de obesidade, de depressão, né, ou de transtornos de ansiedade, de exposição a relacionamentos inadequados e exposição da própria figura, né, com nudes, com fotos e, enfim, e a repercussão que isso pode ter. Pode passar? Pode passar. Uhum. E aí, os riscos de pré-escolar. A gente tinha acabado de comentar que aos 4 meses já tem sido descrito o acesso dos smartphones aos bebês, no sentido de calma, fica quietinho aí, calma, fica bonzinho, né? E aí, o que tem se comprovado? Que um tempo excessivo de tela, e um tempo excessivo de tela para um bebê de 4 meses, de 6 meses, de 8 meses, um tempo excessivo é 1 minuto, né? Então, vamos compreender, lá na frente a gente vai até estar citando sobre isso, é que o tempo excessivo para alguém que não podia ter acesso, ou não deveria, melhor dizendo, ter acesso a isso, é um tempo excessivo, né? Então, a gente desenvolve mau hábito, as crianças podem desenvolver maus hábitos alimentares, porque muitas vezes comem com uma tela na frente, e com isso, com a desorganização de qualidade de alimentação, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Ao longo do desenvolvimento, as minhas dificuldades vão se somando e eu passo a ter problemas no meu desempenho acadêmico e um pior desempenho de habilidades sociais, que são essas listadas aí, são fundamentais também, não só para a convivência social, mas muitas delas são importantes no processo de aprendizagem. Pode passar? Aí, resumidamente, o que eu tenho, né? Eu tenho um atraso na aquisição dos marcos do desenvolvimento, aquelas etapas lá atrás que eu falei que as crianças precisam alcançar para um desenvolvimento saudável. Eu tenho um atraso cognitivo e pior desempenho acadêmico. O tempo excessivo pode atrapalhar, meu desenvolvimento, um desenvolvimento ótimo da minha criança, o desenvolvimento das minhas habilidades motoras, de comunicação e de relações interpessoais. Mas isso tem um moderador, né? Que é o tempo e o ambiente. Como é que as relações familiares interferem nesse meu uso da tecnologia, das telas? Qual o suporte emocional que eu recebo, e uma mãe que passa por um processo depressivo tem menos recurso para fornecer ou para ser essa figura de apoio, de apego, a qualidade dos hábitos de sono. E uma coisa interessante, as famílias americanas têm como hábito, em geral, lerem com as crianças antes de dormir. E o hábito de leitura com a criança distancia ou protege mais essas crianças um pouco, né? Nessa faixa etária, é claro, de uso de tela. Pode passar? Resumo: comprometimento de saúde física, comprometimento da saúde mental e risco de desenvolver problemas de comportamento, o que vem chamando atenção para os critérios do CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que vai ser lançado na 11ª edição, sobre dependência digital. Pode passar? Pode passar. Então, a dependência digital não saiu ainda como diagnóstico
no DSM-5, mas está como uma situação de interesse de pesquisa. E é caracterizado pelo dificuldade de controle de impulso para controlar o tempo de uso, não estar pensando sobre a atividade online, precisa, para a condição clínica, né, de ter um impacto negativo nas relações interpessoais, sociais, afetivas, de trabalho, né, no adolescente mais tarde, familiares, o impacto negativo na saúde física e um comprometimento ou na educação, no histórico escolar, ou no trabalho, ou ambos até. Pode passar? Para isso, é um diagnóstico clínico, respeitando que o exame de um indivíduo demanda características particulares e até necessidade de alguns exames, mas que para a dependência, algumas escalas, e eu coloquei duas que são traduzidas para o português, são utilizadas nesse screening de diagnóstico. Porém, é importante a gente estar falando que as escalas, elas podem ser úteis, inclusive para o próprio indivíduo identificar o seu comprometimento, mas não são elas que fazem o diagnóstico. Isso é só uma observação, pode passar. Então, em resultados de meta-análise, a prevalência da dependência é mais ou menos de 6%, mas tem dados mais significativos, e países com uma percepção do povo, uma percepção individual de satisfação pessoal muito ruim, altos índices de poluição, que evitam as atividades lúdicas fora de casa, um tráfego intenso, onde as famílias, os indivíduos permanecem muito tempo no transporte, aumentando o nível de estresse, população com baixo índice socioeconômico, pode passar? Pode passar? Dá para você clicar aí nesse bonequinho para mim? Porque essa carinha é o que a gente vê, né? É quase um gifzinho, assim, um videozinho de como o mundo é um mundo ali, ó, paralelo, e nada mais em volta, ou nada mais de relevância em volta. Não, era só um lembrete, eu não vou me deter não, Rafael, obrigada. Era só achei bonitinho, para a gente estar vendo. O meu mundo é só a minha tela, não tem mais nada em volta de mim. Obrigada, pode passar. E aí, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vem, né, e a Associação Americana de Pediatria vem formalmente se preocupando e publicando muitas informações. E esse último manual de orientação, né, publicado agora em 2019, tem uma validade até a próxima publicação atualizada, até 2021. Então, viver com mais saúde é do lado de cá, com as crianças e com os adolescentes, e não do lado de lá, apenas com robôs ou algoritmos. E as recomendações são, quanto a tempo, evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas. Mas eu tinha falado ainda há pouco que as crianças com algumas necessidades especiais podem se beneficiar, sim, de atividades pedagógicas e programadas com o uso de telas. O que é muito importante é que não podem ser atividades entregues para a criança sem uma supervisão. Então, a supervisão de um profissional da família, né, dos pais ou de cuidadores, é fundamental. Crianças entre 2 e 5 anos, a recomendação é de, no máximo, 1 hora por dia, com supervisão. Crianças entre 6 e 10 anos, 1 a 2 horas por dia, com supervisão. Adolescentes, entre 11 e 18, 2 a 3 horas ao dia, sem deixar virar noite, é uma recomendação fundamental. Aí vocês vão estar falando assim, nossa, tá de brincadeira, né? Pois é, não tô. Claro que a gente não está alcançando isso daí, né? Mas talvez, porque nós todos tenhamos ou estejamos nos perdendo com a rotina, com a correria do dia a dia. Não permitir que os meninos fiquem nos quartos e esses quartos sejam absolutamente disponibilizados com TV, com computador, ou tablet, ou smartphone, ou tudo junto.
né? E ainda com o uso de webcam. Então, estimular que o uso de eletrônicos seja realizado em ambientes comuns, né? Em ambientes familiares. E para todas as idades, o que é muito importante? Sem tela durante as refeições. Pode passar? Oferecer alternativas para essas crianças e adolescentes, como atividades esportivas, especialmente ao ar livre, e com supervisão, né? Assim, antigamente você via aqui no plano, enfim, né, em outras cidades, crianças brincando efetivamente, embaixo do bloco, andando de bike, jogando futebol. Hoje é muito menos frequente, né? Porque a violência, o risco, tirou essa possibilidade das crianças e das famílias, e também a entrada pesada dos eletrônicos e da tecnologia, de uma forma geral, também facilitou isso, né? Nunca postar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas. Criar regras saudáveis para o uso do equipamento e aplicativos digitais, com filtros e senhas, inclusive tem legislação sobre isso, né? Sobre a possibilidade dos pais e cuidadores usarem filtros e controles de uso. A alfabetização digital ela é fundamental. Como é que se usa, qual é o aplicativo que está adequado para cada faixa etária. Só que a gente tem que lembrar que isso gasta tempo, que isso leva tempo, e que muitas vezes na correria do dia a dia nós pais temos nos sentido tão sobrecarregados que essas questões básicas nós temos deixado de valorizar. Então, denunciar vídeos e conteúdos de violência, identificar e fundamental, o uso inadequado, o tempo exagerado, excessivo, o tipo de conteúdo, os jogos inadequados. E tem um trabalho africano muito interessante que eles pesquisaram, né? Qual é a percepção dos pais com relação aos jogos violentos e se eles efetivamente tinham acesso a isso, né? E a conclusão deles é que não, eles são contra, a maioria era contra os jogos, e é uma associação realmente feita com jogos violentos, irritabilidade e agressividade, mas poucos eram os pais que tinham acompanhado algum tipo, e eles citam vários jogos que comprometem o humor, né? E com esse comportamento mais agressivo e... ainda estou dentro do meu tempo, Luísa. Ok, doutor, só que a gente percebeu umas perguntinhas, mas pode concluir aí, tranquilo, daqui a pouco eu volto. Tá, então tá bom. Passa aí, passa para mim, Rafael. Então, vem a pergunta, né? Até onde o uso da tecnologia é normal? Então, eu tenho que ver o tempo de uso de telas indicado para a idade. Eu tenho que avaliar o conteúdo próprio para cada idade. Eu preciso que o crescimento e o desenvolvimento esperado para a idade se mantenham saudáveis. Eu preciso manter um convívio pessoal, face a face, não só pela tela. Eu preciso manter as atividades de convivência familiar, atividade física, de preferência ao ar livre. As rotinas de sono e de alimentação, precisam ser preservadas de acordo com a idade. E o nível de satisfação pessoal, que isso é avaliado e precisa acontecer em toda etapa, em todos os níveis de desenvolvimento. Pode clicar, Rafa. E isso é o uso normal da tecnologia. Respeitando a segurança, respeitando o desenvolvimento infantil e aproveitando os aspectos positivos da tecnologia, essa é a resposta. Até onde o uso da tecnologia é normal. Pode passar? E aí eu fiz algumas observações para pediatras, para os que vão se tornar pediatras, para nós pediatras, enquanto profissionais que atendem as crianças, assim, nossa, coisa mais legal, em todos os momentos da vida do desenvolvimento. Que eu não vou ler porque tem perguntas, mas fica a observação. Pode passar? Pode passar, Rafael. E aqui a orientação aos pais, que nós, todos, podemos fazer o que a gente chama de psicoeducação. Então, são as informações sérias, informações corretas, baseadas na ciência e na pesquisa, e que podemos fazer o uso frequentemente delas. Pode passar?
Pode passar vários agora. Pode passar? A ordem eu mudei depois. Pode passar. Pode passar as referências. Eu queria agradecer a equipe novamente, a Júlia, que fez o contato comigo, a Luísa, que é instrutora de vídeo, para os coroas aqui não se perderem. Agora, vamos lá, o que você tem para mim aí, Luísa? Primeiro, agradecer, né, doutora, que a palestra foi muito boa, é um tema muito atual. Muitas perguntas são relacionadas literalmente com o momento que a gente está vivendo agora, que o pessoal ficou um pouco na dúvida sobre isso. Inclusive, já vou começar com essas, né? Tá. Sobre, em tempos de isolamento, né, como que a gente consegue controlar esse uso excessivo voltado para crianças, né? Principalmente quando esse período, às vezes, pode ser necessário, essa educação, como é que a gente consegue fazer o controle disso? Foi uma pergunta bem requisitada. Exatamente. Porque daí vem umas coisas, sabe, Luísa, que é assim, ó. O que é o ideal e o que é possível. E esse equilíbrio vai ser o tempo inteiro na vida. Se a gente esperar assim, ó, que os meninos fiquem 100% online, porque estão tendo escola online, precisam se distrair online, e aí eu queira que depois os meninos usem de uma forma equilibrada isso é o ideal, não vou conseguir. Né? Então, quem está cuidando vai precisar fazer um filtro, que não precisa ser um filtro do ponto de vista legal, mas vai precisar flexibilizar um pouco das duas áreas. Você não vai poder tirar o lazer, porque só tem que estudar, e você vai ter que contar com o apoio da escola no sentido de o meu filho não consegue fazer esse tanto de volume de tarefa. Porque se ele fizer tudo isso, ele não vai ter tempo para absolutamente mais nada, que nesse momento é segurança para a saúde mental. Então, esse equilíbrio de supervisão, de apoio, aí entra uma parceria que sempre precisa existir muito, que é da escola com a família, né? E da família com a criança. Não tem uma receita. E isso que é muito frustrante quando me fazem esse tipo de pergunta. O que a gente faz? E aí, esse equilíbrio, ó, que é super difícil, mas que a regra é mais ou menos essa. Não dá para ser o ideal, porque nós estamos absolutamente distantes do ideal. E a gente precisa ir escolhendo o nosso caminho, ou o caminho das crianças também. Agora, peraí, deixa eu completar. Não relaxa com esse negócio de internet, não, pelo amor de Deus, que daí não vai dar certo. Aí, depois que essa pandemia passar, nós vamos ter muitos problemas. Então, olha lá, cuidado com ela aí. Ok, doutora, obrigada. A outra pergunta é relacionada com se tem alguma relação direta desse uso, de fato, muito excessivo com algum tipo de déficit de aprendizagem. Inclusive, a gente recebeu algumas perguntas relacionadas com agravamento de um quadro que pode ser de autismo, se isso tem alguma relação com esses outros, com os outros parâmetros, ou acha que não tem relação? Não, tem uma relação, sim. É uma via de mão dupla, assim, ó. As pessoas que já têm algum comprometimento emocional ou alguma condição patológica, psiquiatricamente falando, tem uma vulnerabilidade ainda maior para desenvolver esses quadros de dependência digital. Vamos utilizar o termo lá do CID-10, tá? E, por outro lado, aquelas crianças ou aqueles indivíduos que não tinham nenhuma condição patológica podem desenvolver patologias em função do uso excessivo. Por isso que eu falei que era uma dupla via. As questões do TEA, diferentemente, que é o transtorno do espectro autista, as telas são muito utilizadas para treino de habilidades com esses meninos. Mas aí lembra que eu falei que tinham exceções, né? Ao longo da nossa conversa aqui, eu fui falando de exceções, porque também a gente não pode tocar o terror negativamente em internet, né? Porque ela não vai sair da vida mesmo, a gente é que vai ter que ir se organizando. Então, as telas, elas podem ser um grande auxiliar terapêutico para crianças com TEA, para pessoas com TEA. Ok, doutora, obrigada. Perguntaram também sobre
Nesse caso que foi citado de, por exemplo, a criança fazer sempre essa alimentação relacionada com esse uso da tela, tipo, tá sempre isso muito atrelado na vida da criança. Como poderia ser uma maneira de sair disso, de tentar resolver esse problema e desvincular essas duas coisas? Tá. O mais fácil seria eu dizer assim, tira a tela, né? Para, né? Só que não é assim, né? Porque, às vezes, pais ficam extremamente angustiados com a seletividade alimentar de algumas crianças. E uma matemática de mãe é assim, ó. Se o filho come, eu sou uma boa mãe. Se o meu filho não come, não sou uma boa mãe. Ou seja, alguns caminhos para deixar esse momento confortável são estabelecidos. Então, o que eu sugiro, né? A hora que conversa com o pediatra, isso faz parte da anamnese do pediatra, certamente, a gente estar antenado com o grau de sofrimento que é para uma mãe ou para um pai alimentar, tá? Então, saquei isso. Aí, a segunda sacada que eu preciso ter não existe possibilidade de uma pessoa, de um ser, passar mal, sofrer, enfim, né, ter algum quadro grave, alimentar, tendo comida disponível. A não ser as pessoas que têm transtorno alimentar. Nós não estamos falando delas, né? Então, a criança que tem comida disponível, a hora que tem fome, ela vai comer. Então, organização de horário e exclusão de tela é algo que é possível. E não tem meio termo. Um dia come com tela, outro dia não come. Hoje você comeu bem, amanhã você come com tela. Essa não é uma negociação possível. Mas antes de simplesmente tirar, a gente sempre pede, assim, essa reflexãozinha do que pode estar mantendo essa permissão que é absolutamente inadequada, em todos os sentidos. Ok, a gente vai fazer mais uma perguntinha que acho que dá para fechar nesses últimos 2 minutos, que também é relacionado com como se fosse retirada, né, disso, que foi perguntado como conseguir reverter esse uso exagerado depois que a criança já teve certos anos com esse uso, né, depois já teve uma certa idade que não quer mais deixar de ter esse uso excessivo, como que a gente pode conseguir lidar com isso de uma maneira saudável? Aí tem uma questão que é muito significativa, porque se já tem um tempo de uso, muitos comprometimentos a criança já tem. O acadêmico, o social, o isolamento, né? E isso já implica em patologia. Isso já é identificado como uma condição patológica, onde as perdas dos marcos do desenvolvimento certamente já estão acontecendo. Isso é igual a tratamento. Isso é igual a tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico. Isso aí não dá para fazer de uma forma, não vou procurar ajuda profissional. É difícil, é muito difícil. Então, a minha sugestão é não perder tempo, não. Fazer essa busca, sim. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi, nossa, muitas informações, várias coisas que eu não sabia também. E quando a gente pensou nesse tema, a gente já tinha em mente que viriam muitas novas informações, porque é um assunto que a gente está tratando muito atualmente, principalmente no contexto que a gente está, né? Que não achou que ia se alastrar tanto quanto esse tempo, e cada vez mais os pais têm essa dúvida de, nossa, mas já faz tanto tempo que estamos nesse contexto, será que a criança está tendo um prejuízo? Como que a gente lida com isso? Então é uma demanda muito atual. Tenho certeza que foi muito proveitoso para os estudantes, para os pais, para os irmãos, para todo mundo que tem contato com as telas e tem crianças juntos. Então, muito obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Parabéns pela organização. Pontualidade, show. Parabéns. Obrigada, doutora. Boa noite. Para ti também, Luísa. Tchau. Tchauzinho.